Olá, você tem algum objetivo que você está se preparando, seja um projeto pessoal, um sonho, uma preparação para concurso público e você está se dedicando, mas você tem dúvida se vai ser realizado? Eu vou compartilhar com você uma dica que na verdade foi uma virada de chave na minha vida quando eu me preparava para concurso público. Tem a ver com a nossa conexão a um nível mais profundo, a um nível subconsciente com o nosso sonho. Se a gente não está alinhado, conectado com o nosso sonho no nível consciente e subconsciente, muitas vezes a gente pode fazer tudo certinho, passo a passo, planejamento, chegar na hora a gente se sabota. Eu vou dar o exemplo na preparação para concurso. Como é comum pessoas altamente preparadas, que têm um tempo aí de estudo, dedicação, uma experiência com concursos anteriores, tem tudo para passar. Chega na hora, tem um problema de saúde, chega na hora, dá um branco, fica nervoso. É muito comum. Ou então, eu já vi um caso assim, a pessoa se preparou bastante, chegou no dia e esqueceu o RG. Existe. Porque muitas vezes, ou não era para ser no momento, não tem problema, mas muitas vezes a gente bloqueia, a gente se auto-sabota na realização da prova, na realização de um projeto. Então, a virada de chave que eu quero compartilhar com você, para mim foi um marco na minha preparação para concurso público. Eu posso dizer que havia um período antes dessa virada de chave e depois, que foi o seguinte, eu vou contar brevemente como foi antes, porque talvez você se identifique e te ajude aí a cair algumas chaves em relação ao seu objetivo, que você está aí com dúvida, que você está naquele sentimento de dúvida que eu tive no período inicial da preparação. Que foi assim, comecei a me preparar, era um ano que eu tinha muitos compromissos, então eu dava aula para o ensino médio de manhã, preparava aula à tarde, eu tinha pós-graduação 2 vezes por semana à noite, das 7 às 11, então assim, eu tinha os outros dias da semana à noite para estudar para concurso e o sábado e domingo. Então eu comecei a estudar pensando, não tenho o tempo ideal, é aquela exigência que na verdade é um auto-engano nosso. E eu comecei com esse auto-engano. Eu pensava, eu não tenho o tempo ideal para estudar. Então eu vou estudando, é um a mais que eu estou fazendo na minha vida, é de final de semana, é o horário que dá, e eu vou tentar. E eu fui estudando, me matriculei num presencial de sábado e deixava o domingo para estudar, resolver questões. Era uma dedicação para o concurso que eu ia tentar. Então pensa aí, faz uma analogia com o seu projeto. Se é empreender, se é construir uma família, qual que é o seu projeto que você está só tentando? Então vai fazendo aí uma analogia para o seu objetivo, para que faça sentido aí para você. E aí eu fui nesse tentar. Qual que é o problema? Como eu estava com essa mentalidade de tentar, eu não me dedicava o tanto que eu podia, então o dia que eu acordava no sábado cansada, porque tive trabalhos na pós para entregar, tive que corrigir provas de aluno, dava aula para o ensino médio. Quando eu acordava no sábado cansada, eu faltava no cursinho, porque eu estava tentando. Então era assim, é uma a mais, eu vou fazer isso na hora vaga, eu vou prestar a prova, e se eu passar, digamos assim, uma vantagem. E eu comecei a estudar, eu lembro que era março, com essa mentalidade. A prova que eu queria muito, que foi do TRF, era em janeiro do ano seguinte, eu teria aí uns 10 meses de preparação. E comecei assim, mais ou menos até julho, agosto, uns 3, 4 meses nesse vamos tentar. Mas qual que é o insight aqui? Claro que se a gente fica tentando, fica faltando, que aí é no plano racional, no plano consciente, a gente visivelmente percebe que não vai dar certo, não é assim? Mas qual foi o insight que eu tive? Eu percebi que essa minha postura de tentar, eu vou fazer o que dá, e se eu não passar, tá tudo bem, porque eu tô me dedicando mais ou menos. Na verdade, essa postura racional e consciente, ela era reflexo de um medo subconsciente, de uma insegurança no subconsciente. Então, eu queria dizer para mim que eu ia tentar, e se eu não conseguisse, eu já estava esperando por aquilo. Ia doer menos. Entendeu? Então, na verdade, é aquilo que o Tony Robbins fala, as nossas ações e as nossas não ações, elas são frutos de um medo da dor
ou de uma busca de uma alegria, de um prazer. Então eu estava trabalhando com o meu medo da dor, o medo de tentar, que na verdade é um dos maiores vilões de sonhos. E eu tava desse jeito. Até que um dia eu pensei, eu tava cansada, porque a rotina de semana não era fácil, de final de semana muito menos, porque além de estudar sábado e domingo, de final de semana tem aquela pressão de você ver pessoas que estão se preparando manhã, tarde, noite, e não tem problema, né? Não tô aqui criticando essas pessoas, elas têm mais é que aproveitar. Mas se a gente não tem essa oportunidade, a gente precisa trabalhar o emocional. Então tinha esse trabalho também, esse cansaço emocional de às vezes eu senti que eu não tinha o tempo que eu queria. E aí foi quando eu estava muito cansada, lá para julho, agosto, depois de uns 5 meses de preparação no Tentar, que eu parei e falei, Michele, não dá. Se você vai ficar vindo de sábado e domingo para estudar e sem clareza, sem decisão, no mais ou menos, isso não vai dar certo. E aí você tá perdendo tempo em algo que pode não acontecer. Que é o medo, conversando com muitas pessoas em atendimentos também, o medo de muita gente começa a estudar, e paralisa e diz, mas será que eu não estou jogando esse tempo em vão? Que eu podia estar no bar, agora não, que estou gravando em tempo de quarentena, que eu podia estar no bar, ou então que eu podia estar fazendo outras coisas, um hobby, será que eu não estou perdendo tempo? E essa dúvida é o que mais suga nossa energia, é o que mais nos paralisa, é o que faz com que o nosso cérebro poupe energia na hora de estudar, na hora de se dedicar ao seu sonho. Então chegou um momento no meio do ano que eu falei, ou você decide se preparar, ou você para de frequentar o cursinho e fica sábado e domingo descansando. Porque de verdade essa história de vamos tentar não vai dar certo. Então, foi um insight que eu tive da minha decisão e dos medos no meu subconsciente. Aí eu comecei a ser um pouco mais honesta comigo, começaram a cair algumas fichas. Michele, você fala que vai tentar e se não der certo, não deu, porque você tem medo do fracasso, porque você tem medo de não dar certo. E de fato eu tinha. Então eu pensei o seguinte, mas com esse ritmo de estudo, provavelmente eu não vou passar, então o que eu faço? Aí eu respondi para mim aquele diálogo interno, né? Parece de gente doida, mas ele é fundamental. E aí eu respondi para mim mesma, você não vai tentar para passar, para se der você passa. Você vai fazer um projeto, uma decisão. Você começa a estudar e vai prestando até passar. Então foi uma decisão. E aí não tinha mais o medo, não tinha mais entre aspas, né? Quando vinha aquela vozinha do medo, eu cortava. Eu decidi o seguinte, eu vou me preparar, eu vou prestar a prova do TRF assim que vier, e eu não conhecia o TRT, que na verdade depois eu tomei posse no TRT, eu vou trabalhar os meus estudos focando para o TRF e eu vou fazer o que dá. Se eu não passar dessa vez, não é que não deu certo, eu vou continuar estudando até passar. Uma hora eu vou passar. Se eu não desisto, isso é um projeto, não tem como dar errado. Se eu não desisto, cada prova que eu tento, não consigo uma experiência. Cada vez que eu faço uma prova e percebo minhas falhas, eu amadureci, eu cresci. Então eu resolvi decidir. E aí eu trabalhei com o meu subconsciente o seguinte, não vou alimentar esses medos, esse medo de não dar certo, esse medo do engano. Tô arrumando aqui a luz. Eu vou decidir e eu vou encarar o medo e eu vou encarar a dor. Se na primeira vez que eu prestar o TRF eu não passar, eu vou prestar de novo. E aí aconteceu que do nada, assim, depois desse diálogo, o meu subconsciente começou a se conectar com o meu sonho. O meu subconsciente começou a se alinhar e toda vez que vinha, porque vem essas vozes dizendo é perda de tempo, eu cancelava, eu falava, não é perda de tempo. Eu decidi, se precisar encarar entre aspas, o fracasso, eu vou encarar e nenhum final de semana é em vão, porque sempre é um tijolinho que eu vou colocar para minha aprovação, que se não for na primeira vez vai ser na segunda. O que aconteceu? Eu fiquei muito leve leve emocionalmente com a preparação, claro que tenho cansaço, levantar cedo, tudo isso faz parte, mas emocionalmente eu fiquei leve e eu fiquei feliz, porque eu pensei,
tudo isso é um tijolinho, todo esse sábado levantando cedo, domingo, é um tijolinho para uma aprovação que é certa. Se eu decidi, se eu me conectei, se eu acredito e eu vou encarar os fracassos que vierem, um dia ela chega. Eu fiquei tão leve emocionalmente que aí veio a prova de janeiro no TRF, e depois alguém no cursinho me contou que ia ter uma prova do TRT, eu nem sabia que ia ter, do Tribunal Regional do Trabalho, logo em fevereiro, um mês depois, e muito conteúdo era parecido com o do TRF, direito constitucional, direito administrativo, português, matemática. Então, aí por acaso eu acabei me conectando com essa prova do TRT e me inscrevi. E aí eu me dediquei muito para o TRF em janeiro, e depois que passou a prova, nunca esqueço, foi dia 19 de janeiro, porque foi muito marcante para mim, porque tem a ver com uma conexão minha, com um diálogo que eu fiz comigo. E aí um mês depois foi o do TRT. Aí quando acabou a prova do TRF, eu estudei para o TRT, já tinha ritmo de estudo, disciplina, hábito, e aí deu certo. E nos dois eu fui convocada, fui nomeada, deu muito certo. Então, o que eu gosto de compartilhar para você que está se dedicando a um sonho, só abrindo um parênteses que pode ter ficado a dúvida, depois eu tomei a posse no TRT porque me nomeou primeiro. E quando o TRF me convocou para posse, aí eu já estava gostando do Tribunal Regional do Trabalho, gostando lá da vara, era perto de casa também. E aí eu não tomei a posse no TRF. Mas aí, isso aí daria até tema para um outro vídeo, que é, muita gente pensa, e se eu me preparar e depois não acontecer? Às vezes não acontece, mas era um caminho que você precisava para descobrir uma outra coisa, que de repente era melhor para você. Então aí também, a gente precisa primeiramente ouvir o que a gente sente e ir seguindo. Se no caminho abrir uma nova porta, aí a gente vai e segue se a gente quiser. Então a gente não precisa ter medo e ter essa preocupação, essa ansiedade de: será que de fato eu vou concretizar do jeito que eu imagino? Às vezes não. E se a gente solta e confia no fluxo da vida, do universo, as coisas vão se realizando da melhor forma. E aí o que eu quero deixar para você? Não se prepare. Eu tô pensando aqui como que eu vou falar, que foi como eu falei para aquela Michelle que estava só tentando. Não se prepare com dúvida, no sentido, vou só fazer por fazer. Eu vou fazer e se não der certo eu abandono. Eu não sei se é para mim. Não perca seu tempo se preparando, dedicando horas de dedicação, sonos que você muitas vezes sacrifica para algo de forma mais ou menos, para algo que você não tenha uma conexão no subconsciente, não tenha uma decisão. E para isso eu precisei também, tem várias outras técnicas que depois em outros áudios e vídeos eu quero compartilhar, mas eu precisei muito ter essa conexão e conectar no sentido, quais medos eu preciso abandonar, quais medos eu preciso encarar e qual que é o significado disso para minha vida. Que aí o significado, o sentido tem outros insights, outras técnicas que eu vou deixar em outros vídeos. Mas o insight de hoje que eu quero compartilhar com você é: qual é o seu nível de envolvimento com o seu sonho? Tá mais ou menos? Tá só tentando, vendo no que vai dar? Será que esse só tentar não é um medo de se deparar com uma barreira, com um obstáculo no meio do caminho, como um fracasso que não é um fracasso, que é só um passo para a gente amadurecer e depois tentar de uma forma melhor? Então, de 0 a 10, essa é a técnica. De 0 a 10, qual é o seu nível de envolvimento e confiança no seu sonho? E aí, se não está muito forte, qual diálogo você pode travar com você para decidir, se convencer de que vale a pena se dedicar, que você vai se dedicar e aumentar esse nível de envolvimento com seu sonho, porque é esse nível de envolvimento com seu sonho que vai proporcionar com que ele se concretize. Então eu espero que essa dica aí contribua com o seu envolvimento, com seu sonho e com a realização dele.